Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Legislação e Ética. Nesta aula vamos estudar as noções essenciais para o entendimento do direito tributário. O objetivo destes estudos é contribuir para que você se sinta preparado para compreender o direito tributário como um ramo do direito público e reconhecer as normas gerais, os principais conceitos e as fontes do direito tributário. Eu sou a professora Karina de Melo Giaimo e vou acompanhar vocês nesta aula de direito tributário. Vamos lá? O direito tributário é uma ramificação do direito público que confere ao Estado o poder de império que importa na imposição da vontade estatal consubstanciada no interesse público, em destaque a supremacia do interesse público sobre o interesse particular e a indisponibilidade do interesse público. Sobre esse poder de império, aqui para nós, dentro do ramo do direito público, que ocupa o direito tributário, nós temos a cogência da norma tributária, no seguinte sentido: embora nós não queiramos pagar o IPTU, o IPVA e todos os demais tributos, nós não conseguimos afastar a obrigatoriedade da norma. Nós temos o fisco no momento aí e na qualidade de sujeito que irá apresentar a obrigação, o crédito tributário para pagamento ao contribuinte, exercendo esse poder em atenção ao interesse de todos, ao interesse público, que sempre irá preponderar sobre o interesse particular que você temos de não realizarmos o pagamento, não querermos, não conseguimos afastar. Vamos lá observar que o nosso Constituinte exarou um comando ao nosso legislador infraconstitucional no CTN, lá na Constituição Federal, no artigo 146, inciso 3º, a linha A, ele disse que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição dos tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes. E, por sua vez, o legislador infra, lá no artigo 3º do CTN, diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Observem que aqui, neste artigo 3º, o nosso legislador tributarista, ele obedeceu o comando do nosso Constituinte e trouxe a definição do que deve ser conceituado, considerado tributo, não é? Vamos passo a partir de então, estudar este conceito? Em destaque, a prestação pecuniária. Nós temos que o tributo, ele é uma prestação que deve ser paga em dinheiro. É uma obrigação que se diz, então, pecuniária. Pecúnia, dinheiro. O pagamento do tributo necessita ser feito em dinheiro. Essa prestação também é compulsória. E aqui eu estou voltando àquela situação inicial em que o contribuinte, ele não tem opção.
uma vez constituído o crédito tributário, uma vez existente a obrigação tributária, ele só pode pagar, né? Ele não se livra do pagamento de um tributo. Haja vista que nós temos aqui um recolhimento de receitas ao fisco para que o nosso Estado possa custear as atividades pelas quais ele se comprometeu no artigo 1º, inciso 3º e 6º da Constituição Federal, não é? Então, o Estado é um prestador de serviços, mas ele precisa de dinheiro para tanto. Esse dinheiro vem dos tributos. Temos aqui duas possibilidades de contestação a essa compulsoriedade da prestação, né? O contribuinte poderá contestar se a obrigação lhe for apresentada num valor que não é correto, que é indevido. Primeira situação. Então, posso contestar esse valor. E numa segunda situação, tratando-se de uma cobrança ilegal, eu terei uma possibilidade de defesa enquanto contribuinte. Temos ainda em destaque, né, a característica de que nenhum tributo é pena. Tributo não é pena, tributo não é sanção. O tributo não possui o objetivo de punir. A próxima característica destacada para vocês é que o tributo, a prestação aí é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quando nós pensamos nessa atividade administrativa plenamente vinculada, nós nos afastamos da figura do contribuinte para pensar no agente público encarregado de realizar a cobrança tributária. A ele também não resta opção. Ele tem o dever, sem nenhum juízo de conveniência, de interesse, de oportunidade, cobrar aquele tributo. Ele exerce uma atividade que é vinculada ao que a lei determina. E a lei lhe determina que ele deve realizar a cobrança de tributo sem qualquer opção. Vamos passar agora a uma descrição de quais são as espécies tributárias que nós estudaremos no nosso próximo encontro. Nós temos que o tributo pode se classificar como impostos, como taxas, como contribuições de melhoria, como contribuições especiais ou ainda como empréstimos compulsórios. Falaremos mais a fundo em outro momento. Vamos observar juntos um seminário sobre a garantia de interpretação das normas tributárias em favor do contribuinte, em que nós temos a participação do professor Roberto Quiroga. Vamos lá? Boa tarde a todos. Obrigado, Everardo. Agradeço também ao Ético o convite de estar com vocês para falar do tema de segurança jurídica e interpretação. Obviamente que, enfim, já foi dito um pouco pelo presidente no preâmbulo da tarde de hoje, e o professor Heleno também tratou aí do tema da segurança jurídica e do processo. Na verdade, iria me anteceder o professor Humberto Ávila, que felizmente já está na plateia, e iria falar sobre segurança jurídica como o início de toda a discussão que nós vamos falar aqui. Então, eu vou, na verdade, fazer a minha palestra justamente tratando da interpretação e sua correlação com a segurança jurídica, deixando, obviamente, para o Humberto, com toda a sua precisão, né, tratar da segurança jurídica como um tema prévio a tudo que nós vamos falar. Creio que isso é fundamental para a nossa questão aqui. E eu vou tentar também expor, não sei quantos minutos eu tenho, Everardo, uns 30, 40 minutos? Enfim, em 30 minutos, dividir a palestra aí, talvez em 4 partes, né? A primeira é só rapidamente falar da complexidade do tema. Nós não estamos falando de um tema simples. E quando você trata de segurança jurídica, né, e interpretação da norma tributária, eu diria que a complexidade aumenta mais ainda, né?
A segunda parte que eu gostaria de falar, antes de entrar especificamente no tema da interpretação, é tentar identificar um sintoma. E nós vamos falar um pouquinho de contencioso, talvez assim. Toda a questão da interpretação, ela mostra um sintoma muito, no Brasil hoje, muito grave também, que é a questão desse contencioso que nós temos. Numa terceira parte, numa quarta parte, eu separei alguns casos de interpretação administrativa, interpretação judicial de normas tributárias, para justamente mostrar esse campo da insegurança e da segurança. Separei alguns casos práticos, até porque, apesar de professor da GV há 30 anos e da São Francisco há 15 anos, eu sempre me titulo como um advogado que leciona. Eu não sou um professor que advoga, né? Então, eu me considero mais um advogado que leciona e, claro, é dentro dessa perspectiva que eu gostaria de expor a vocês a minha maior expertise, que é o meu dia a dia com a advocacia. Mas, justamente para falar do sintoma, quando você fala de interpretação, onde que a gente vê claramente que alguma coisa errada está acontecendo? É o tamanho do nosso contencioso tributário no Brasil, né? Eu e o Everardo temos falado muito disso. Hoje nós temos Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre direito tributário. Não deixe de acessar o nosso Saiba Mais na plataforma. Até mais, turma. Tchau!